E aí, pessoal? Vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. A gente vai fazer uma verdadeira imersão, um estudo super focado num problema prático e bem específico do direito administrativo. Nós vamos basicamente pegar a lei de improbidade administrativa e cruzar com a jurisprudência pesada do STJ. É aquele tipo de quebra-cabeça jurídico que exige foco total nos detalhes. Então, para quem quer entender cirurgicamente como os tribunais superiores pensam na hora de cobrar juros e correção em sanções, bora lá! Para não ficar só na teoria, pensa no seguinte cenário prático. O caso do José. Ele era registrador civil e, de forma totalmente dolosa, cometeu um ato de improbidade lá atrás, em junho de 2022. Ele basicamente não prestou contas quando devia, para tentar esconder umas irregularidades. Bom, em janeiro de 2023, o Ministério Público entra com a ação. O tempo passa e, em dezembro de 2023, sai a primeira sentença. E a conta foi alta, uma multa civil pesada de R$ 500 mil. O José apela, claro, e em junho de 2024, o Tribunal de Justiça mantém a condenação. Mas a briga não para por aí. Só em junho de 2025, depois de tentar de tudo no STJ e no STF sem sucesso, a sentença finalmente transita em julgado. Não cabe mais recurso nenhum. Aí sim, o processo entra na fase de cumprimento de sentença. A grande pergunta que não quer calar é: quando exatamente o relógio dos juros de mora começa a correr contra o José? E sabe o que é genial aqui? Essa é a chave de tudo. Antes mesmo de olhar para qualquer alternativa da questão, a gente precisa dominar essa diferença conceitual. É a base da coisa toda. De um lado, nós temos o ressarcimento ao erário. O objetivo aqui é simples: devolver o que foi tirado do patrimônio público. É uma lógica estritamente compensatória. Por isso, faz todo sentido que os juros e a correção comecem a contar desde o dia em que o dano aconteceu. O dinheiro saiu indevidamente, o cronômetro liga na hora. Mas, do outro lado, a gente tem a multa civil. E aqui, meus amigos, o jogo é outro. A multa não recompõe prejuízo nenhum. A multa pune. Ela é um castigo, tem natureza puramente sancionatória. E no nosso direito, quando a gente fala em punição, as regras do jogo são bem mais rígidas. Então, com essa distinção super clara na cabeça, vem a nossa pergunta de ouro. Pensando no caso do José e na jurisprudência firme do STJ, a partir de que momento exato a correção monetária e os juros de mora em relação a essa multa civil devem começar a contar? A gente vai passar agora para uma espécie de sabatina. Vamos eliminar umas respostas erradas e entender na raiz por que elas simplesmente não param em pé. Vamos lá, começando pela primeira opção que sugere a data do ato ímprobo. Olha só, essa é a clássica casca de banana. É aquela pegadinha feita para pegar quem está no piloto automático. Quem concorda com essa alternativa está tentando usar a regra do ressarcimento ao erário, que realmente volta no tempo até o dia do evento danoso, e aplicar isso na multa civil. E isso é um erro grotesco, porque ignora totalmente a natureza punitiva da multa. Pensa bem, não tem como cobrar juros sobre um castigo no momento exato em que a pessoa cometeu a falha, porque naquele segundo não existia processo, não existia valor definido, não existia nem o Estado exercendo o poder de punir ainda. Beleza, seguindo em frente, temos a sugestão de contar a partir da sentença condenatória recorrível, aquela primeira sentença lá de dezembro de 2023. Essa aqui a gente já risca na hora. Quando a gente está falando de lei de improbidade administrativa, uma sanção de multa civil simplesmente não aceita execução provisória. Uma sentença de primeiro grau, que ainda pode ser contestada por recursos, não tem força nenhuma para transformar essa punição num valor exigível ao ponto de fazer rolar juros de mora. O direito de defesa do José ainda está rolando solto. E aí a gente dá um pulo rápido lá para outra alternativa, que fala da manutenção da sentença pelo Tribunal de Justiça. E a gente corta essa com a mesma convicção. Mesmo que um grupo de desembargadores de segunda instância diga sim, ele é culpado, a regra da proibição da execução provisória continua intacta. Enquanto José puder recorrer para as instâncias superiores em Brasília, essa multa civil não vira uma dívida definitiva. E se a dívida não é definitiva, não tem como falar em atraso. Logo, não tem juros de mora. Mas o pulo do gato mesmo está aqui na alternativa que aponta para a data do ajuizamento da ação. Vamos cortar essa também. Pensa na lógica da coisa. No dia em que a ação é protocolada, lá no comecinho de 2023, o que a gente tem na mesa? Só uma acusação, mais nada. O juiz não formou culpa e, o mais óbvio de tudo, não existe nenhum valor estipulado para a multa ainda. Seria um absurdo lógico e jurídico começar a cobrar juros de mora sobre um valor que o Estado ainda nem decidiu qual vai ser, de uma pessoa que ainda nem foi declarada definitivamente culpada. E que é uma prova incontestável de tudo isso que a gente está falando?
a própria lei. O texto da Lei de Improbidade Administrativa, no parágrafo 9º do artigo 12, é literal. Não tem margem para malabarismo interpretativo. A lei diz expressamente que as sanções ali previstas só podem ser executadas depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Essa é a grande barreira. É o Estado dizendo: eu só posso te cobrar essa punição e os juros dela quando não tiver mais sequer 1 milímetro de espaço para você discutir no processo. O que leva a gente, de forma quase matemática, à nossa resposta correta: a data do trânsito em julgado da condenação. Como a multa punitiva, o STJ tem um entendimento pacífico de que a mora, ou seja, esse atraso culposo do agente em pagar a conta, só nasce no momento em que essa dívida vira uma obrigação inquestionável, absolutamente definitiva. Então, para o nosso amigo José, o relógio dos juros de mora só começou a bater para valer mesmo lá em junho de 2025. Para fechar nossa análise de hoje com chave de ouro, fica essa reflexão. É impressionante ver como uma simples etiqueta, um simples conceito teórico, muda completamente a vida real de um processo. Definir se uma sanção é compensatória ou punitiva não é só um enfeite no vocabulário dos advogados. É o detalhe que atrasa ou adianta a cobrança em anos, mexendo diretamente no bolso dos envolvidos. Fica aí o convite para a gente pensar no quanto entender a essência das regras, a natureza jurídica das coisas, é absolutamente vital para dominar qualquer cenário legal mais complexo. Um abraço e até a nossa próxima análise.